Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Pastor Leonardo, sou professor do mundo bíblico e hoje eu quero conversar sobre um dos temas mais polêmicos e mais discutidos na igreja brasileira: dízimo. Afinal, é certo a gente dar o dízimo? Não é certo a gente dar o dízimo? Eu queria primeiro convidar você para saber o que Jesus falou sobre o dízimo. Porventura, ou será que por acaso Jesus falou alguma coisa sobre esse assunto? Porque existem textos que são escassos, existem assuntos que a gente tem várias referências, então fica fácil saber. Mas esse assunto só aparece um versículo na Bíblia, só existe um versículo no Novo Testamento que Jesus fala de dízimo de uma forma mais direta. E mesmo assim ele não esclarece a questão. Então, o nosso ponto de partida é escutar esse versículo. O que esse versículo tem para falar para a gente? Olha só o que diz Mateus, capítulo 23, versículo 23. Que aflição os espera? Mestres da lei e fariseus, hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Eu usei a tradução da NVT. Na única vez que Jesus fala sobre o dízimo na Bíblia, ele simplesmente não dá uma conclusão, ele não revoga, ele não manda dar, ele não manda não dar. Ele simplesmente está fazendo um questionamento, uma provocação aos fariseus, que eles são tão detalhistas ao dar o dízimo, eles se dizem tão fiéis ao dízimo, mas eles são incapazes de viver a misericórdia, de serem justos, de ter uma fé realmente que os direcione para Deus. Então, a crítica de Jesus aos fariseus é: ok, vocês dão um dízimo, mas vocês devem fazer o dízimo, dar o dízimo, assim como exercer a misericórdia, a justiça e a fé. Vocês não podem optar ou dízimo ou fazer a misericórdia. Vocês têm que fazer as duas coisas. Então, nesse texto, Jesus não está preocupado em trazer uma informação nova, ele só está criticando a posição dos fariseus. Então, para aqueles que apontam nessa destruição total, completa do dízimo, vão ter uma certa dificuldade de olhar para esse texto e trazer uma doutrina que tente pulverizar a ideia do dízimo no Novo Testamento ou para os nossos dias. Mas a gente ainda precisa dar alguns passos, por isso que eu quero convidar você a seguir em frente. E o texto agora que eu te convido para ler é de Romanos, capítulo 6, versículo 14. E ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a afirmação, então, predominante. Se a gente está debaixo da graça, a lei é uma questão... o dízimo é uma questão de lei, então não faz nenhum sentido continuar dizimando. E o próximo texto é Romanos também, só que capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, usando textos como esse, o argumento que sustenta, e você vai ver muitos vídeos na internet, conversa entre irmãos, insistindo na ideia que, já que vivemos debaixo da graça, o dízimo é uma questão simplesmente que não faz sentido. A questão é, será que a lei foi revogada num sentido radical? Quando a gente fala que a lei, então, ficou no Antigo Testamento, a gente pode pensar de uma forma definitiva que a gente não precisa se preocupar com a lei? Então, será que a gente pode pensar em não matarás, não adulterarás? Isso também é obsoleto? Isso também ficou preso no tempo? Então é claro que a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente olha para esses textos para a gente evitar extremos. Então, geralmente na teologia a gente faz a distinção entre lei cerimonial. Então, na teologia a gente faz uma distinção entre lei cerimonial e lei moral. Então, a gente entende que a extinção da lei cerimonial simboliza ou ensina para a gente que a santidade não pode ser alcançada pela obediência da lei. Então, existia um monte de questões ritualísticas, de fazer isso, de fazer aquilo. Como eu já sou calvo, tinha lei até para calvo, tinha lei para quem duvidava ou questionava da honra
da fidelidade da sua esposa. Então, existe uma série de leis que tem a ver tanto com as práticas do dia a dia, também como questões mais litúrgicas. Então, quando a gente pensa mais nesse sentido de lei cerimonial, que são leis mais de purificação, a gente entende que realmente a gente não está mais debaixo da lei. Se a gente não está debaixo da lei, então significa que não existe mais essa necessidade. A gente não depende da lei cerimonial para que a gente alcance a santidade. Agora, o que Romanos está ensinando para a gente é que a graça é que produz santidade. A lei não tem essa capacidade. Da mesma forma, a superação da lei moral não é uma abertura para que a gente possa adulterar, para que a gente possa matar ou fazer qualquer coisa desse tipo. Então, o fato de a gente não estar mais debaixo da lei significa que agora não é não matando, não é honrando o pai e mãe, não é fazendo isso que eu consigo um lugar no céu. A lei não me serve como credencial, como ticket, como uma passagem para chegar no céu. Então a lei não tem esse poder. Então Romanos, Paulo está ensinando para a gente qual é o papel da lei, qual é o lugar da lei. Então nesse sentido, a primeira coisa que a gente já tem que fazer de antemão é denunciar as igrejas e os pastores que falam: se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Isso não é bíblico, isso é manipulação, isso não tem nada a ver com o evangelho. E, consequentemente, se a gente não pode falar que a sua salvação não depende do seu dízimo, é muito importante a gente dar o segundo passo. Porque a realidade espiritual de estar debaixo da cobertura espiritual de Deus também não depende do seu dízimo. Deus não depende que você dizime para que Ele te cubra, para que Ele te proteja. Nós fomos adotados em Cristo Jesus. Por que você é protegido? Por que você é cuidado? Por que você é amparado? Porque agora você faz parte da família dele. Você foi adotado, você se tornou um filho conquistado com sangue. Então, o que te coloca debaixo da proteção do Espírito Santo, o que te coloca debaixo da proteção de Deus, foi o seu novo nascimento. Mais uma vez, o que te protege é a graça. Então, quando você escuta pregações que colocam você um sentimento de medo, frases do tipo: se você não der o dízimo, você vai gastar com remédio, ou a velha história do devorador, de usar o texto de Malaquias para explicar a relação do dízimo, isso é um entendimento profundamente equivocado. O texto de Malaquias está falando sobre uma relação de aliança. E o que acontece quando a gente quebra a aliança com Deus? O devorador é uma realidade de quem se afastou de Deus. O devorador não é uma consequência de quem não oferta, de quem não dizima. Então, é muito preocupante quando igrejas, pastores, instituições religiosas usam a questão financeira, seja para causar medo de uma ação demoníaca na vida. Então, por que acontece uma ação demoníaca? Por causa de dar ou não dar dinheiro. Isso está incrivelmente longe do texto bíblico. Por que acontece a ação demoníaca? Se a gente pudesse responder isso de uma forma simples, porque ele é demoníaco. O diabo é diabo e ele lança as suas garras porque ele é malvado, ele é mau. Então o mal, ele não tem caráter, ele não tem ética, ele está sempre produzindo, ele está sempre fazendo armadilhas, ele está sempre lançando os seus dardos. E é a incredulidade, é a distância de Deus que faz com que essas setas cheguem em nós ou não. Então a Bíblia fala que o nosso escudo, lembra da armadura que a Bíblia nos ensina? O escudo é a nossa fé. Então, se alguém começa a dizer que o escudo é o seu dízimo, ele já fugiu da Bíblia há muito tempo, ok? Então, como que a gente pode acreditar e como que a gente pode aceitar que alguma igreja ensine que o dízimo é um escudo espiritual? Não, o dízimo não é um escudo espiritual. A sua fé é um escudo espiritual para que você ande com Deus, em intimidade com Deus. Então, quando a gente diz e a gente entende que o fim da lei é Cristo a partir dessa perspectiva bíblica, significa agora que a lei não serve, resumindo, nem para gerar santidade no meu coração, na minha vida, no meu coração, e a lei também não serve para produzir salvação. Então, o dízimo não é o dízimo que vai fazer me tornar mais santo. Pastor, se eu não tornar o dízimo, eu sou menos santo ou mais santo? Não, a questão não tem nada a ver com santidade, não tem nada a ver com salvação. Por isso que eu insisto.
Não se deixe confundir quando as pessoas tentam fazer essa associação de dízimo com santidade ou de dízimo com salvação. Essa associação não é bíblica e ela é extremamente perigosa. E aqui eu quero dar um caso prático que eu vivi recentemente. Recentemente, no meu braço direito na igreja, a pessoa que me ajudava na administração da igreja, ele faleceu e ele deixou uma esposa e 2 filhos. A questão é muito simples, pensando na prática da igreja. Então, uma pessoa muito amada, muito querida na igreja, e eles tinham algumas questões financeiras que eles precisavam saldar, resolver. É por uma questão óbvia, ética, do princípio do evangelho. Obviamente, as pessoas que se diziam ser irmãos dele se aproximaram dos familiares e a gente conseguiu pagar, resolver as questões financeiras, dívidas, ajudou eles nas questões que eles precisavam ser resolvidos. Como assim a gente diz que ama e agora quando essa família está vivendo luto, a gente não faz nada, a gente deixa eles se virarem, a gente não vai botar a mão no bolso? Como que a gente diz que é irmão e quando ele precisa a gente não... existe aquela expressão, a gente não se coça, a gente deixa eles pra lá. Não, isso é mentira. Porque se ele é seu irmão de verdade, você vai ter que se comprometer financeiramente com essa pessoa. Então pensa nisso. Ou ainda, imagina que tem algum caso de órfão na sua igreja e no Novo Testamento você vai ver isso de uma forma muito específica, de que era responsabilidade da igreja. A igreja primitiva era responsável pelos órfãos e pelas viúvas. Então, como que a gente vai se responsabilizar pelos órfãos e pelas viúvas se a gente não tiver um compromisso financeiro de se envolver? Então, essas primeiras questões, primeiro que Jesus falou sobre Jesus, depois essa questão teológica, sobre o papel da lei, e agora esse caso prático, começam a desenvolver essa estrutura de uma maneira especial. Então a gente começa a construir esse cenário mais completo. O que Jesus falou sobre o assunto, que foi bastante reduzido, bastante limitado, só um versículo. Depois a gente apresenta uma questão teológica, que a lei, o papel da lei não é produzir salvação, e é isso que o evangelho está fazendo. O papel da lei não é produzir santificação. E agora um caso prático, né, sobre a realidade que vai ter um impacto direto na nossa vida. E aí a gente chega numa conclusão muito simples. Quem se relaciona se compromete. É impossível você se comprometer com alguém ou se relacionar com alguém e se comprometer com essa pessoa. Digamos, se você começou a namorar, naturalmente você vai se comprometer com ela, vai comprar um presente, vai tomar um lanche. Se você casar com essa pessoa, como que você vai casar com alguém e você não vai ter nenhuma relação, você vai botar a mão no bolso? Lutero fazia uma provocação desse tipo, né? Que primeiro o coração se converte, depois o bolso. Porque às vezes converter o bolso é mais difícil do que converter o coração. É claro que isso é apenas uma provocação, mas não adianta. Se você quiser enganar você mesmo, dizendo que você não precisa contribuir, nenhuma forma de contribuição é necessária na igreja, você está se enganando também. Se por um lado existe aquele grupo de pessoas que querem usar o discurso do dízimo para assustar e manipular, existe um outro grupo que a gente escuta que quer simplesmente usar o argumento de que a lei está no Antigo Testamento para não ter que se comprometer e não ter que se envolver financeiramente com a igreja. Então existem 2 problemas detectados nessa conversa. Então, existe gente confusa e existe gente usando o argumento para continuar na sua zona de conforto. Então, gente que quer manipular, gente que quer colocar medo de um lado e gente que não quer botar a mão no bolso usando argumentos bíblicos e teológicos para continuar sem se envolver. Então, essas 2 posturas precisam ser expostas. Não existe ninguém que se relaciona de verdade que não coloque a mão no bolso, ok? E se você diz que você tem um relacionamento com uma igreja, que você é membro da igreja e você não se envolve financeiramente com ela, você está sendo hipócrita. Porque a igreja tem estrutura, a igreja precisa fazer, a igreja precisa na pandemia, ela precisa ajudar as famílias, a igreja tem custo de luz, de água, ela tem um movimento, ela tem um objetivo, ela tem sonhos.
E você não está envolvido com os sonhos da sua igreja, então você consegue se viver acomodado sem participar dos sonhos da sua igreja, dizendo simplesmente que o dízimo é do Antigo Testamento? É sério que é esse o seu argumento? E aí, claro, talvez a gente precise de um novo nome. Porque tanto o nome dízimo como o nome oferta são inadequados, porque o dízimo é 10% do que a gente ganha. É claro que dentro do contexto, era um contexto agrícola, e muita gente usa isso também, né? Então, eu não vou dar dinheiro, eu vou dar 10% de arroz, 10% de trigo, o que é uma bobagem sem tamanho. Porque a gente está falando sobre subsistência, a gente está falando sobre como que as pessoas sobrevivem. Então hoje a gente usa uma moeda, ela é a que regula a nossa vida. Então esse argumento não é nem sério o suficiente para a gente pensar sobre ele. Então será que a gente precisava de um novo nome para o dízimo? Porque se dízimo é o nome da lei, então a gente precisa de um gracismo. Não, a gente não precisa de um nome. Então, por falta de um nome adequado, porque o dízimo é referente à lei. Ok, concordo com você. A oferta também não é um nome adequado, porque a oferta era voluntária e você dava ocasionalmente ou em alguns momentos específicos. O que a gente faz hoje não é nem um dízimo, nem uma oferta. Então, por isso que particularmente eu continuo usando a expressão dízimo. Porque a palavra de oferta não necessariamente ela demonstra um compromisso regular com a igreja local. E quando a gente olha o Novo Testamento, a gente vê justamente essa parceria. Por isso que o meu argumento é muito simples. Você ama. Se você ama, você está envolvido. Eu simplesmente não consigo conceber alguém que quer viver numa comunidade e não quer contribuir para que aquela comunidade cresça. Então a gente não precisa de um novo nome. Então, algumas pessoas chamam de dízimo, algumas pessoas chamam de oferta, mas isso teologicamente são expressões imprecisas. Por isso que tanto faz se você vai chamar disso ou daquilo. A questão é que você precisa contribuir, você precisa estar envolvido. Não use a desculpa da Bíblia e da teologia para ser alguém indiferente e alguém que não se compromete com a igreja local. A igreja local precisa da sua fé. Uma outra coisa que a gente escuta muito nessa discussão é muita gente dizendo: eu não vou dar o dízimo porque o meu pastor está enriquecendo e a realidade financeira da igreja é baixa e ele está vivendo às nossas custas. E aí eu quero trabalhar dois conceitos com você. Primeiro é o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 16. Olha só o que o texto diz pra gente. O texto diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, e principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. E não tem como fugir estudando esse texto de que Paulo está recomendando para Timóteo que a igreja se sinta honrada em honrar a vida do pastor. E quando a gente está falando de honrar, a gente está falando de dinheiro. A gente pode parar de querer fantasiar esse texto aqui, trazendo uma realidade alternativa. O Paulo está ensinando a igreja sobre a igreja aprender a se alegrar em honrar da forma que for possível, claro, olhando para a sua circunstância financeira, em proporcionar para essa pessoa, para esse ministro que vive de ensinar a palavra, de administrar a igreja, de abençoar a vida da pessoa. E não é simplesmente o dar, é justamente esse envolvimento, essa alegria em honrar, em possibilitar a vida dessa pessoa de ser abençoada com o seu compromisso. Então ele ensina a palavra de Deus para mim e em contrapartida eu faço o que está ao meu alcance para que a vida dele seja abençoada. Eu tenho esse prazer, esse compromisso e essa alegria. Isso é um lado da história. Então, a igreja precisa aprender a se alegrar com isso. A segunda questão é uma estatística. No Brasil, mais ou menos 70%, talvez ou mais, das igrejas têm apenas 50 membros. Ok? Isso é a realidade da maioria das igrejas no Brasil.
Isso significa que a maioria dos pastores no Brasil vive em comunidades bem pequenininhas. E a maioria dessas igrejas no Brasil não ganham muito bem. Então, quando eu cheguei na igreja para pastorear, eu ganhava R$ 300. Isso é a realidade da maioria dos pastores. A maioria dos pastores vivem assim. Então, quando você diz que o pastor está indo para a Disney, está se enriquecendo, você está falando de uma minoria de 5, 10%, e por conta de uma minoria de 10, 15%, a igreja vai deixar 80% de homens e mulheres de Deus sérios a ver navios? É esse o seu argumento? Se essas pessoas estão enriquecendo ilicitamente, elas precisam ser cobradas. A igreja do Senhor precisa ter discernimento e autoridade. E a gente vai no mesmo Timóteo, a gente vai em Tito, em quem devem ser as pessoas, e aí o erro também é da igreja, porque Paulo diz exatamente qual é o perfil do líder da igreja, e o perfil do líder da igreja é alguém que não é dado à ganância, à usura. Então, se a igreja escolhe para si um líder que tem esse perfil, a igreja já errou, e a igreja precisa ter autoridade, discernimento, para que uma pessoa que tenha esse perfil não esteja à frente do ministério. Isso é um erro sério. Então, tão sério como essa pessoa está enriquecendo às custas da igreja, é a igreja continuar aceitando que essa pessoa seja pastor ou a condutora do rebanho. E mais uma vez, ok, é verdade. E isso me enfurece? Isso me entristece? Sim. Mas eu estou querendo dizer que por conta de algumas pessoas inescrupulosas, pastores estão chegando na sua aposentadoria, no fim da sua carreira, sem segurança, sem possibilidade de alguma dignidade, simplesmente porque a igreja se fecha e a gente não está disposto a conversar sobre isso. Porque se a gente é irmão, a gente se preocupa sim. A gente tem que se preocupar com o futuro e com a aposentadoria dos nossos pastores, sim. A gente tem que preocupar com o futuro da nossa igreja, sim. Se a gente ama, a gente vai se envolver. Se a gente ama, a gente vai se comprometer. Antes de você pensar que dízimo é uma questão de ordenança, dízimo é uma questão, por falta de um nome melhor, é uma forma de você cuidar da sua família. É uma forma de você cuidar do seu pastor, é uma forma de você cuidar da família do seu pastor e dos projetos também da igreja que você vive. Dízimo, decididamente, não é uma questão de lei. Dízimo, decididamente, é uma questão de graça. É favor. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar, deixar o seu like para que mais pessoas possam ser edificadas com esse conteúdo. Se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe.